Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tô tranquilo aqui, podemos? Não, depois vai lá. Som. Tá melhor? Todo mundo está me escutando agora. Vamos esperar o tempinho lá no Facebook. Eu acho que eles vão me ouvir. Que ótimo. Nosso suporte técnico disse que já deu certo.
Só para colocar para vocês que essa live também está sendo transmitida pelos canais do YouTube e também pelas rádios. Eu vou passar aqui para vocês os endereços, caso vocês queiram acessar por lá. A gente tem parceiros nossos, né? Que é o canal Sintonia Maior Play de Ituiutaba e Web Rádio Portal da Luz de Dourados. Então, quem quiser acessar pelos links deles, pelo YouTube, pela rádio, fiquem à vontade para poder acompanhar a nossa live. E os comentários a gente vai ler também da página do YouTube do canal Sintonia Maior Play de Ituiutaba. A gente agradece os nossos companheiros. Então, para a gente começar a nossa noite, vamos começar com uma prece, né? Sintonizar os nossos companheiros do mundo superior, que possam nos abençoar nesse momento, que possamos receber intuições, que possamos ser tocados em nossos corações, apesar da distância, que possamos trazer aqui de forma simples, mas que seja digno a essa presença, a esse irmão maravilhoso que é Francisco Cândido Xavier. Que a sua presença esteja conosco, não só conosco que estamos aqui na tela, mas todos que estão nos assistindo possam sentir a presença, perfume desse querido amigo e irmão Francisco Cândido Xavier. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Que assim seja. A palavra é com você, Gui. Boa noite, gente. Eu sou o Guilherme, também faço parte aí da área de comunicação de Betim. E nesse mês, né, a União Espírita Mineira está comemorando aí os 110 anos de nascimento do Chico, né? E a AME Betim, região, o 27º CRE, o 17º, né, que está acompanhando a gente aí através do YouTube, com transmissão aí para outras rádios também, Mato Grosso e tal, e Rio de Janeiro também, sejam bem-vindos. A gente está homenageando o Chico aí e convidou o John, que é o autor dos livros, né, O Voo da Garça, Nas Trilhas da Garça, para esse seminário virtual sobre o Chico, né, John? E agradecimentos a Elô já fez, e é isso aí. John, é com você. Maravilha! Eu é que agradeço o convite. Para mim é uma honra participar desse bate-papo. Não tem nada de palestra, é um bate-papo. Nós vamos aqui trocar figurinhas e para falar desse mineiro do século, nesse maior brasileiro de todos os tempos, Francisco de Paula Cândido. É o nome original que está na certidão de nascimento, mais conhecido como Francisco Cândido Xavier, ou como muitos chamam, Chico Xavier, ou como ele mesmo se intitulava, Cisco Xavier. O menino maluquinho de Pedro Leopoldo. Eu vou pegar aqui o personagem do Ziraldo. O tio Chico de Uberaba, ou Chico dos Espíritos do Brasil e do mundo. Nós tivemos a oportunidade de conviver com ele por 21 anos. Confesso a vocês que, alguns anos atrás, eu usava a palavra privilégio. Já aboli do meu vocabulário, porque a coisa está pesando de tal maneira que não tem nada de privilégio. Que responsabilidade! E nunca imaginei também escrever sobre Chico Xavier. Não me sentia qualificado. Apesar de trabalhar na área escolar, formado em psicologia, mas eu nunca imaginei escrever. Em 2008, participando do primeiro encontro nacional
dos amigos de Chico Xavier e sua obra, manifestou esse interesse de dar o meu testemunho, de falar um pouco sobre ele. E aí alguém me perguntou, mas mais uma obra? Porque fala-se muito de Chico Xavier. Fala-se do homem, do médium, mas muito mais do mito Chico Xavier. A minha proposta é para falar da humanidade de Chico Xavier. Não foram as extraordinárias faculdades mediúnicas de Chico que me chamaram a atenção. Eu não procurei o Chico pelo sofrimento. Eu procurei o Chico pela curiosidade. Eu sou natural de Pedro Leopoldo. Cresci numa família católico-apostólica romana, mas ouvindo falar muito em Chico Xavier. Confesso a vocês que eu não imaginava que ele fosse o que diziam. Eu achava que havia muito exagero. E tive essa oportunidade de conhecer, estudar, pesquisar, conhecer familiares do Chico. E posso dizer a vocês uma coisa, meus amigos. Se nós reuníssemos todos os biógrafos para dizer quem foi Chico Xavier, nós não conseguiremos dizer. Ele é tudo isso e um pouco mais. E olha que eu não estou aqui com nenhuma intenção de mitificar, divinizar a figura humana de Chico Xavier. Aliás, foi isso que me chamou a atenção. Sendo tão humano quanto nós, ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Mas eu tenho a certeza, ele era de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, trabalhou, acertou, errou, ele não era perfeito, evidentemente que acertou muito mais, com uma grande diferença. Chico Xavier, em seus 92 anos de idade, dentre eles, 75 anos dedicados ao Cristo, demonstrou uma fidelidade a Jesus que nos impressionou a todos. Coerência entre o seu falar e o seu agir. Um homem profundamente humano e profundamente coerente. E vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei como que ele deu conta de tanta bajulação. Bajulação de espíritas e não espíritas. Empresários, políticos, artistas. Eu não sei como que ele sobreviveu. Começou simples, permaneceu simples e terminou a tarefa de uma forma simples. E eu cometi muita bobagem e equívoco com o Chico, que eu vou compartilhar algumas delas aqui com vocês. Uma delas, eu achava que ele sabia de tudo. E que ele enxergava tudo em todo tempo. E uma vez eu estava reunido com ele em Uberaba, sempre tive vontade de perguntar, né? Falou, Chico, e eu não perguntava publicamente para não queimar filme, para não passar vergonha. Chico, você está enxergando os espíritos aqui? Olha, se fosse um médium Rolando Lero, como nós temos por aí, médium Rolando Lero é aquele da escolinha do professor Raimundo, que fala e não fala nada. Uhum. Como diz um amigo meu, tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Chico, você está enxergando os espíritos aqui? Não, meu filho, não se preocupe, vamos trabalhar. Você é muito novo. Na época eu tinha os meus 19, 20 anos. Fique tranquilo. Mas eu não me dei por satisfeito. Aí eu fiz a pior das piores. Chico,
você está enxergando algum benfeitor espiritual ao meu lado? Gente, eu acho que ele enxergou outra coisa, mas é claro que ele não diria. Ficou em silêncio. Um homem, nós estamos falando da maior antena psíquica de todos os tempos, ou uma das maiores antenas psíquicas. Um homem simples. No final dos anos 80, eu também, todo mundo puxando o saco do Chico, eu falei, eu também vou puxar, né? Aí reuni com os empresários em Pedro Leopoldo, vamos construir um museu para Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Reuni empresários, espíritas, políticos, todo mundo, isso mesmo, lá fui eu dar um recado para ele no final dos anos 80. Quando eu comecei a falar, ele já fez uma cara de contrariado. E eu disse assim para ele, Chico, nós estamos querendo construir um museu para você, ele não gostasse que chamasse ele de senhor, lá em Pedro Leopoldo. Ele fez aquela cara de contrariado e terminou assim, meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto cancelado. Enfiei o rabo entre as pernas e fomos seguir caminho. E uma das que eu vou colocar agora no terceiro trabalho, eu vou falar um pouco desses dois trabalhos. Tem algum fã do Elvis aí me ouvindo? Algum fã do Elvis Presley? Oi, gente. Pois é, vamos ver aí se tem fã do Elvis, porque até agora, onde eu pergunto, sempre tem. Eu conheci o Elvis nos filmes e na música em julho de 1977. Elvis Presley morreu em agosto de 1977. Portanto, um mês depois que eu havia conhecido. Vocês aí que estão me ouvindo, a maioria deve ser muito novos. Ninguém, na época, dizia que Elvis não morreu. Que Elvis estava vivo, foi para uma ilha, foi se recuperar, fazer algum tratamento, que ele estava muito obeso, etc, etc, etc. Conheci o Chico em 81. Vejam bem, durante 4 anos esse assunto ventilou. Adivinha quem que eu fui perguntar se Elvis tinha desencarnado ou não? Fui perguntar ao Chico. Ele disse assim, estava no meio do povo, ele falou, pode falar, meu filho. Não, Chico. Em particular, porque eu não queria queimar meu filme, né? E confesso a vocês que eu fiz uma pergunta, achando que ele me daria uma resposta com todos os detalhes de Elvis no mundo espiritual americano. Mesmo porque, na época, eu tinha lido aquela entrevista que Humberto de Campos fez com a Marilyn Monroe, em 1966, quando Chico Xavier esteve nos Estados Unidos, acompanhado por Valdo Vieira. Aí lá estou eu em Uberaba. Chico, você tem alguma notícia de Elvis? Gente, foi a resposta, ou pelo menos uma das mais decepcionantes. É aquela fala inicial. Tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, por muito, escondia o que tinha. Chico, você tem alguma notícia? A resposta do Chico, nenhuma, meu filho. E ele termina assim, se você souber de alguma coisa, você fala para mim. Ora bolas. Nós estamos falando da maior antena, uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos. Quando eu comecei a ver isso e a acompanhar isso, eu falei, gente, que homem é este? Que sendo tão humano quanto nós, ele deu tanto sentido à sua humanidade, que parecia alguém, como eu disse, não humano. Chico fugiu àquele protótipo do religioso clássico, chato, normalmente, religioso clássico, chato, infeliz e moralista.
Tem algum moralista me ouvindo? Vocês ficariam chateados se eu dissesse, sobretudo nós religiosos, somos profundamente moralistas? Um amigo meu definiu, eu achei a definição fantástica de moralista. Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos ela. Ela é boa para dar conselhos, expert, mas não consegue colocar em prática o que ela consegue falar. O que eu costumo dizer, santos do pau oco. Você sabe que essa expressão é tipicamente mineira. Na época do Brasil, colônia, e de Portugal, metrópole, para contrabandear pedras preciosas, ouro, documentos, livros, nós construíamos santos em madeira com fundo falso. Então, a expressão santo do pau oco, eu vou pegar a nova versão do Denorex. Eu não sei se vocês aí, a Heloísa e o Guilherme, lembram da propaganda do Denorex. Parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. É shampoo. No nosso caso, parece que é bom, mas não é bom. O famoso Santos do pau oco. Chico Xavier, ele não foi um santo do pau oco, ele foi coerente na sua maneira de falar, na sua maneira de escrever e na sua maneira de agir. Por isso que não é possível separar o médium do homem. Para ele ter sido um grande médium, só poderia ter sido um grande médium se ele foi um grande homem. Por isso, as duas obras lançadas. A primeira, O Voo da Garça, Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E por que eu peguei a garça? Eu tive que estudar a história da minha cidade. Pedro Leopoldo é de 1893. E descobri uma história oral contada por um escritor pedro-leopoldense chamado José Issa Filho. José Issa Filho entrevistou uma benzedeira, uma famosa benzedeira de Pedro Leopoldo, chamada Satomásia. Satomásia disse ao José Issa que amanhã do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento de Chico Xavier, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu me apropriei dessa história oral para dizer que uma dessas garças pousou na cidade de Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta José Issa Filho, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Portanto, eu estou falando dessa garça. A garça, na capa, é uma garça, não sei se está dando para enxergar aí, mas é uma garça solitária. Eu diria para vocês, na minha opinião, e é uma opinião, dentre muitas opiniões sobre Chico Xavier, Chico Xavier não foi uma alma triste, mas foi uma alma solitária, como são as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Porque, vivendo no futuro do seu tempo, são incompreendidas, muitas vezes perseguidas e ridicularizadas. Então, ele ia compartilhar com quem, gente? Ele ia falar com quem? Quem ia compreender aquele menino maluquinho? Aquele menino que conversava com os espíritos. Aquele estranho e bondoso menino, circulando por uma cidade historicamente de formação católica. Então, eu estou falando no primeiro trabalho, Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, destacando
não médium, mas destacando o homem Chico Xavier. Eu usei, na minha pesquisa, todos os recursos que a historiografia me forneceu. Então, tem citação, em todas as minhas citações tem fonte, tem referência, eu segui todos os trâmites do conselho que organiza pesquisas bibliográficas, eu segui todos os trâmites e usei 3 recursos metodológicos. A pesquisa bibliográfica e documental, eu procurei nas fontes primárias, que são os recursos mais importantes, depoimentos, antigos depoimentos e depoimentos atuais de pessoas que estiveram e conviveram com Chico Xavier, e um outro recurso metodológico, a iconografia ou as fotografias. Os meus 2 trabalhos, eles têm muitas fotografias. Como diz o bom ditado popular, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma outra intenção também do trabalho, quando alguém me pergunta, mais uma obra? Sim, mais um olhar de um Pedro Leopoldense falando de outro Pedro Leopoldense. Na perspectiva histórica que eu pesquisei, verdade é relativa. É o que a gente fala, relatividade da verdade histórica. Depende de quem está contando. 22 de abril, quem descobriu o Brasil? Eu pergunto a vocês. Cabral? Os índios? Luzia? A alçada mais antiga das Américas é de Luzia, com datação de 11.500 anos. Eu estou citando esse exemplo para dizer que a verdade, na perspectiva que eu trabalhei, ela é fluida, ela é dinâmica. Então, ela é muito relativa. É o meu olhar. Evidentemente, outros olhares vão trazer outras perspectivas. E nessa busca, através da historiografia, informações importantíssimas para o nosso movimento. Pergunto a vocês, como professor, e eu não perco essa mania, qual foi a primeira instituição espírita na cidade de Pedro Leopoldo? Olha aí, gente, quem souber pode comentar aí, tá? Para salvar a gente. Pois é. Eu acho que a maioria, ou alguns vão dizer, Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundada em 21 de junho de 1927. Esta informação não procede. Ela não é historicamente correta. Descobrimos, lendo a revista do Reformador, da Federação Espírita Brasileira, uma instituição que existiu na cidade, chamado Centro Espírita Amor e Luz, fundado em 5 de fevereiro de 1903, 7 anos antes da reencarnação de Chico Xavier. O fundador se chamava Raul Henriot, filho de francês. Raul Henriot foi fundador, um dos fundadores e depois diretor da União Espírita Mineira. Em 1908, 1909, eu não sei agora a fundação da União Espírita Mineira, ou 8 ou 9. Olha que dado histórico importante. Né? Então, a intenção, é claro, a obra acadêmica, eu confesso que eu acho ela muito chata. Ela transitou entre uma obra acadêmica e uma obra poética. Eu não tenho nada de poeta e nada de poesia, mas saiu uma obra que transitou entre o acadêmico e o poético. Chico Xavier esteve em Pedro Leopoldo de 1910 a 1959, portanto, 49 anos incompletos.
E aí resolvi escrever o segundo trabalho, é uma trilogia. Lancei o primeiro trabalho em 2010 e o segundo trabalho, não sei se está dando para ver, em 2016. A gata continuou sozinha. Solitária. Coitado desse homem, ele ia compartilhar com quem? Essa eu vou pegar Raul, eu sou um admirador do Raul, essa metamorfose ambulante. Quem ia compreender esse menino maluquinho, essa metamorfose ambulante? E descobri que no estado de Minas Gerais, até o momento, ele transitou por 36 cidades mineiras. Lembrando a todos que o Chico ele era funcionário público, ele trabalhou desde 1920. Aliás, 9 anos incompletos. Ele começou no início de 1919 e ele fazia aniversário em abril de 1919. Então ele faria em 1920, ele faria 10 anos. Um menino que começou a trabalhar na fábrica de tecido formalmente aos 10 anos. Informalmente, há relatos de 7 para 8 anos. Vendendo hortaliças, vendendo verduras, para comprar material escolar para que ele estudasse. E aí também descobrimos um detalhe histórico importante. Os historiadores, os biógrafos, diziam que ele teria estudado no Grupo Escolar São José. Também não foi. Não se chamava Grupo Escolar São José. Foi Grupo Escolar de Pedro Leopoldo. Somente no final da década de 20, que passou a se chamar Grupo Escolar São José. Hoje, Escola Estadual São José. Então, veja bem, ele transitou por 36 cidades e ele era funcionário público. Então, trabalhando na Fazenda Modelo, ele era um dos responsáveis pelos parques de exposições no estado de Minas Gerais. Então, ele transitou Leopoldina, Uberaba, Juiz de Fora, Santos Dumont, Montes Claros. Qual que era o lazer quando ele estava viajando? Ou psicografando, ou visitando instituições espíritas, ou amigos espíritas. Então ele transitou pela cidade. Qual que é o destaque que eu dou no segundo trabalho? Uberaba. Eu costumo dizer Pedro Leopoldo e Uberaba. Duas cidades co-irmãs que tiveram o privilégio e a responsabilidade de acolher esse apóstolo do amor e da caridade. Ele chega em Uberaba no dia 5 de janeiro de 1959. Pergunto a vocês, quando é que ele começou a trabalhar? Exatamente no dia que ele chegou. Olha. Eu fico imaginando eu mudando de uma cidade para outra. Quanto tempo que a gente leva? 1 mês? 2 meses? Ele no mesmo dia, em torno de uma cisterna, na Comunhão Espírita Cristã, Chico Xavier, Nivaldo Vieira e mais alguns amigos, dando continuidade à tarefa do missionário. Quando ele chegou, eram 17 instituições espíritas na cidade, catalogados pela Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Quantas instituições são hoje? 130 a 140 instituições. Graças a quem? Aos exemplos deixados pelo missionário Francisco Cândido Xavier. E aí eu relato situações, casos, a Comunhão Espírita Cristã, o Grupo Espírita da Prece, onde eu tive a oportunidade de acompanhar em atividades absolutamente interessantes. Uma delas, se me permite, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu, muito curioso, antes eu falava muito menos do que eu falo hoje, viu, gente? Hoje eu estou meio falador. Cheguei lá numa sexta-feira, reunido, todo mundo, o grupo
muita gente, enfim, uma luz que atraía as mariposas, né? Eu era uma delas, né? De tanta luz. E reunidos ali, filas numerosas, antes das mensagens consoladoras e das receitas, né? Do receituário mediúnico, ele fazia uma fila, as pessoas iam dando nome, o que elas desejavam. Lá estou eu ao lado dele, acompanhando atentamente, e ele, com aquele carinho e aquela gentileza, falando, conversando, de repente uma senhora, na fila, surtou de tanto sofrimento. Havia perdido a mãe, o marido e os filhos em um único acidente automobilístico. Todo mundo ficou estático, sem entender, porque era uma dor. Eu diria, eu nunca perdi já perdi o meu pai, entre aspas, né, diria, mas um filho, eu acho que não tem nem nome, né? Porque quando você perde o pai e a mãe, tem nome. Você fica órfão, né? E quando você perde um filho, quando você perde uma esposa ou um marido, tem nome. E quando você perde um filho, qual que é o nome? Essa senhora ela surtou, ela teve um surto, chorosa, ela ficou estática no meio do salão. Na minha ignorância, eu ficava imaginando o que o Chico vai falar para essa mulher. Eu imaginei, nós espíritas já temos alguns jargões conhecidos, né? Olha, não cai uma folha, o famoso refresco, né? Pimenta no olho do outro é refresco. Não é que a gente não fale com o coração, eu falo, mas eu imaginava que ele falaria paciência, fé em Deus, Deus não coloca fardos. Gente, não fez nada disso. Se levantou, caminhou em direção a essa mulher, abraçou e choraram os dois publicamente. O que é isso, Guilherme? Heloísa, o que é isso? É incompreensível para mim até hoje. Como biógrafo e amigo, eu posso dizer por onde ele foi, quantos livros ele escreveu, catalogados pela casa 526 obras, mas dizer o que ele sentia é uma tarefa humanamente impossível. Ele passou um componente para aquela mulher que até hoje eu estou tentando sentir. E aí eu diria para todos que estão me ouvindo quando perguntam qual teria sido o maior legado de Chico Xavier? Exatamente essa cena. Ele passou um componente que nós precisamos sentir, porque o Chico seguiu a recomendação do Evangelho do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. E esse é o nosso maior legado. E finalizando, eu diria a vocês, eu vou parafrasear o evangelista Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, quando ele visitava os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Ele chegou, parece, de acordo com a narrativa do evangelista Lucas, parece que ele teria chegado no dia de faxina geral na residência. Maria, quando viu aquela fonte de luz batendo na porta, largou tudo o que estava fazendo e se colocou à disposição do Cristo. Marta amava Jesus, mas ficou dividida entre as atenções ao Cristo e os seus afazeres domésticos, que naturalmente são importantes, mas que poderiam ficar para depois. Até que Marta ficou incomodada com a postura de Maria, mais ou menos pergunta a Jesus, né? Mestre, peça Maria para me ajudar nas atividades? Lembram vocês o que Jesus respondeu na sua psicologia profunda, conhecedor da alma humana? Ele responde para ela como se estivesse falando para todos nós. Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte,
e esta não lhe será tirada. Parafraseando, se eu pudesse perguntar o Cristo sobre nós espíritas e sobre Chico Xavier, eu acho que ele responderia mais ou menos assim: os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só... Desculpa. Os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Vamos nos preocupar, meus amigos, com aquilo que é essencial. E aí vai a nossa homenagem a esse menino maluquinho, ao tio Chico de Uberaba, ao Chico dos Espíritos do Brasil e do mundo. Uma homenagem musicalizada e que foi retratada no musical, um belíssimo musical que nós trouxemos aqui em 2018, no 3º Festival de Luz. Vai aqui a nossa homenagem, onde ele estiver, que o nosso Chico receba a nossa eterna gratidão pelo testemunho, pela sua fidelidade a Jesus em seus 92 anos de idade. E fica o meu recado final, como talvez o tripé fundamental, e aqui eu não quero desconsiderar nenhum trabalhador anterior e contemporâneo de Chico Xavier. Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E eu diria a vocês, Chico Xavier, o nosso exemplificador. Paz e alegria, escutem o vídeo, depois nós voltamos. Prontinho. Maravilha. Espero que tenham gostado. Agora, pessoal, a gente viu que vocês colocaram as perguntas durante a fala do John, mas vocês fiquem à vontade para poder fazer mais perguntas, que agora a gente vai passar essas perguntas para o John poder responder para a gente. Antes de passar, né, diretamente para as perguntas de vocês, a gente só queria fazer, mais uma vez, agradecimento ao John, né, agradecimento à Casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, por disponibilizar esse tarefeiro, né, a Fundação Cultural Chico Xavier, que atualmente tem enquanto diretor o John Harley, agradecer o canal Sintonia Maior, Play de Ituiutaba, em nome do Vilmar, né, e agradecer ao Web Rádio Portal da Luz de Dourados. A gente sabe que a gente teve alguns probleminhas de transmissão. A gente pede até desculpas, porque tudo é muito novo pra gente, então a gente não soube, né, lidar com algumas questões que foram aparecendo no meio do caminho. Então a gente pede desculpa ao Vilmar, ao pessoal, né, que estava planejando acompanhar pelo YouTube, mas com certeza teremos outras oportunidades onde a gente vai consertar os problemas técnicos e vai tudo fluir melhor do que está fluindo agora. Você quer fazer, Gui, a primeira pergunta? Então, não souber o que... Eu só queria falar aqui que o vídeo, a gente vai estar divulgando ele aqui publicando ele na página da AME mesmo também, para quem depois quiser baixar lá, quiser ver o vídeo de novo. O John até mandou um outro vídeo aqui que a gente vai postar lá. Aí quem quiser acompanhar lá vai ser bem legal. Quiser rever de novo esses vídeos que a gente está passando aqui na live, vai ser bem legal. A pergunta... Elô, pode fazer a primeira. A primeira pergunta, John, que fizeram, eu só preciso encontrar o nome da pessoa aqui, eu vou achar dentro dos comentários. Como que Chico lidaria com as redes sociais? Eu vou achar o nome da pessoa que fez a pergunta pra gente. Olha, vocês imaginem bem. Foi a Cássia. Sem rede social,
Olha o que esse homem fez. Imagina com redes sociais, gente. Imagina o livro Paulo Estevão, final da década de 30. Ele foi publicado em 41. Vocês já imaginaram Pedro Leopoldo? Não tínhamos nem biblioteca. A agilidade. O Chico era um hábil datilógrafo. A internet, a tecnologia está aí para nossa disposição. O problema não é a tecnologia, é o uso que a gente faz da tecnologia. Eu acho que o homem ninguém seguraria, não. Acho que seria fantástico. Fantástico. A Margarete, ela tinha perguntado aqui qual que seria a relação Chico e Kardec. Para mim, Claro. eu vou dizer, olha, Guilherme, eu vou te dizer uma coisa. Ô, Margarete, se Allan Kardec codificou em 15 anos a doutrina, Chico Xavier a decodificou em 75 anos. Vou ser mais claro, não entra na minha pesquisa, mas pelas pesquisas que eu tenho feito e pela minha convivência, para mim, o mesmo espírito. Respeito, por gentileza, quem pensa diferente. Mas, para mim, ele veio dar o testemunho para nos mostrar, é assim que se faz. Eu acho que a Margarete queria te colocar na pergunta, viu, John? Queria falar não, mas... Ao contrário. E por que eu estou dizendo isso? Como historiador, trabalha com documentos, eu nunca tinha pensado na tese, viu, Margarete? Mas em 92, eu recebi, aliás, em vida, nessa convivência, eu recebi pelo correio 132 obras que ele me enviou nesses 21 anos de convivência. Anotava tudo e registrava. E lia. Colocar em prática aí é mais difícil, porque eu também faço o papel do santo do pau oco. Mas ele me mandou uma obra em 1992. Qual que é o título dela? Kardec Prossegue, do Adelino Silveira. Eu tenho ela autografada. Mandou para mim uma obra e para minha mãe 2 obras. Qual que é a tese do livro? Quem já leu? Para dizer que ele é Allan Kardec. Ora, meu Deus, aquilo mexeu com a minha cabeça. Lá vou eu a Uberaba. Eu não sabia a dimensão do homem, por isso que eu perguntava tudo, viu, gente? Chico, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Dizem que você fica bravo com a pergunta. Ele riu e falou, não, pode falar. Você é Kardec? Gente, como eu conheci a humanidade de Chico Xavier, quando ele ficava contrariado com a pergunta, ele alterava a fisionomia. Eu tive que mudar a conversa. Mas a pergunta que eu faço e deixo para vocês é a seguinte. Se ele não concordasse com o conteúdo da obra, para que ele mandou essa obra para mim e para muitos companheiros aqui do país? Fica a pergunta. O Torrance Rafael perguntou, John, eu vou fazer as 2 perguntas porque elas estão no mesmo contexto. Ele pergunta assim, como estava Chico em seus últimos dias aqui na Terra? No campo da saúde, sentimental, espiritual, e pergunta diretamente para você, como você reagiu quando recebeu a notícia do desencarne do Chico? Pois é, eu vou dizer a vocês, quem perguntou, qual que é o nome? Chama Torrance Rafael. O Torrance, o Chico, eu tive 30 dias antes da desencarnação dele, portanto, no dia 30 de maio de 2002. O Chico não teve nenhum privilégio.
Ele passou, como qualquer idoso, por todas as privações, lutas e dificuldades que passa um idoso de 92 anos. No dia 30 de maio, nós não sabíamos se ele ia comparecer ao grupo espírita da prece. Mas veio, no último momento, a notícia que ele viria. Adivinha como que ele chegou na casa? Carregado. Ele começou a orar o Pai Nosso e não parava. Orou o Pai Nosso, repetiu o Pai Nosso. Ele estava ausente. Quase quem surtou ali fui eu. Porque vendo uma criatura no quilate espiritual de Chico Xavier, passando pelo sofrimento que ele passou, ele não teve nenhum privilégio. Nós, mal estamos começando, a gente já quer subir no palanque. Médium que mal está começando, já quer subir numa caixa de fósforo. Ora, bolas, o Chico só teve reconhecimento público, é uma tese que eu defendo, junto com outros biógrafos, no programa Pinga Fogo, em 71. Quantos anos que ele tinha? 61 anos de idade. E digo mais, ele não queria desencarnar, ele queria viver. Às vezes a gente passa por um desconforto, já quer morrer. Tem espírita aí já querendo aposentadoria espírita. O Chico queria trabalhar. Ele falou, desencarnar para quê? Eu vou ter que reencarnar novamente. Portanto, amigo, ele passou por todos os sofrimentos. E em 2002, quando eu recebi a notícia, coincidentemente, eu estava numa grave crise existencial, que começou em fevereiro de 2002. Os livros, O Voo da Garça e Nas Trilhas da Garça, surgiram a partir desta boa crise. Por isso que vamos aproveitar a crise atual. Eu acho que essa pandemia, do ponto de vista terapêutico, ela quer nos tirar da zona de conforto. Como a vida conspira em nosso favor, ouça aquele que tem ouvidos para ouvir e veja aquele que tem olhos para ver. Cresça, aprenda, avance, a vida conspira em nosso favor. Ô, John, o Ricardo mandou uma pergunta aqui para saber qual que é a importância do Padre Sebastião na vida do Chico. Esse é um outro dado histórico importante. O Chico usava a seguinte expressão, Sebastião Scarzelli. Ele era italiano. A expressão correta é Sebastião Scarzello, com O. E quem assistiu o filme do Chico, pela Globo Filmes, um excelente trabalho, talvez dos filmes espíritas o melhor, que eu considero, do ponto de vista da humanidade de Chico Xavier, o Padre Sebastião Scarzello foi uma figura fundamental. Ele não entendia aquele menino maluquinho, mas ele amava aquele menino maluquinho. Quase que ele só não foi internado no hospital psiquiátrico em Barbacena, porque o Padre Sebastião Scarzello interviu junto com a família e arrumou o trabalho, a ocupação profissional para ele na fábrica de tecido. E o filme passa uma informação equivocada. Quem assistiu e se lembra, parece que o padre desencarnou em Pedro Leopoldo. Aquela não é uma verdade histórica. O padre morreu na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, idoso. E o padre descobriu uma informação muito legal. Ele era treinador do Faroeste Futebol Clube. Era uma equipe de futebol da cidade de Matosinhos, próximo a Pedro Leopoldo. Então era um cara super-humano.
Mas ele não conseguia, pelas limitações da religião que ele professava, que visões era aquela que Chico enxergava. Mas foi uma figura que o Chico sempre guardou e guarda, naturalmente, a sua eterna gratidão ao Sebastião Scarzello. Ô John, a Marlene perguntou assim, o Chico chegou a citar qual o livro mais importante para ele que ele psicografou? Chegou a dizer 3 obras. A primeira eu acho que é Unanimidade. Você arriscaria dizer? Há 2000 anos? Paulo Estevão. Paulo Estevão eu acho que é a obra das obras. Né? E é claro, os romances mediúnicos de Emmanuel. Particularmente, aí eu vou falar a série André Luiz. Eu entrei na doutrina pela série, mas o Chico falava Paulo Estevão, Boa Nova, Humberto de Campos e Cartas de uma Morta. Aí eu acho que tem um sentido simbólico. Quem é que escreveu? Maria de São João de Deus, é o nome correto da mãe de Chico. A gente fala Maria João de Deus, mas historicamente é Maria de São João de Deus. Tá aí as 3. Agora, são 526 obras. Uma encarnação não é suficiente. Vamos estudar. É muito material, né, John, pra gente. Ufa! Difícil é só colocar em prática. Sim. Falando em tanto do Pauoco, me permitam, Claro. existiu uma reunião em Uberaba, chamava A Sombra do Abacateiro, sábado à tarde, tarefa social. A tarefa que o Chico mais gostava, tarefa social. Aliás, ele sempre procurou a periferia. E o asfalto sempre ia atrás do Chico. Terminou a reunião lá, a Sombra do Abacateiro, era um bate-papo na periferia com distribuição de pães. Isso é o Bacelli que conta, o biógrafo uberabense. Aí estava todo mundo reunido, terminou a reunião, e todo mundo queria ficar perto do Chico, né? Eu não saía de perto se ele não me mandasse embora. Minha mãe, minha esposa me xingava o tempo todo. Gente, dá paz ao homem, né? Aí estava todo mundo reunido. De repente, o Chico segurando o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos. De repente veio um cachorro fedorento. Parece que tinha rolado na carniça de tão fedorento que esse cachorro estava. E um cachorro fedorento e carente. Porque ele começou a roçar na perna do povo. Sabe aquelas coçadinhas que vai dando assim? Parece que ele queria dar uma coçada. E como é que você chuta um cachorro na frente do Chico? Então o povo foi dando aqueles totozinhos no cachorro, né? Sai para lá, né? Mas assim, discreto. O Chico olhando aquilo, sem falar nada, porque ele não era um moralista, esperou. E eu acho que pela insistência do cachorro mineiro carente fedorento, ele largou o Evangelho na mão do Sr. Wicker, sentou e chamou o cachorro. Vem cá, titio, vem cá, titio. Vem cá, vem cá. O cachorro foi banando o rabo com a cabeça baixa, eu acho que de tanta pancada que ele já tomou na vida dele. Foi lá, o Chico pega o cachorro e coloca no colo, gente. Essa é a melhor parte, a pior vem agora. Depois que ele colocou o cachorro no chão, adivinha o que aconteceu? Todo mundo queria colocar o cachorro no colo. Ô, falsidade, gente. Eu perguntei ao Bacelli, o que você fez? Olha, chutar eu não chutei, mas colocar no colo eu não colocaria, não.
Ô, John, o Leocard Alvarenga está perguntando aqui, pediu para você resumir o Chico em uma palavra. Uma frase. Vou dizer para vocês, parafraseando. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Olha a diferença. Não é um anjo exercendo o papel de um homem. Foi um homem de carne e osso exercendo o papel de um anjo. Inacreditável. Futuras gerações dificilmente acreditarão que tenha passado na Terra um homem como Chico Xavier. Essa é a história. Por isso que eu me sinto no compromisso para dizer que ele não foi um mito. O Chico foi uma realidade. Ele foi um completista, um espírita cristão na classificação de Allan Kardec. Chico fez além do que havia sido programado. Uma palavra, amor. Chico Amor Xavier. O Gui, faz o pedido aí pro John. Tá, ô John, a gente está acompanhando também aqui na Rádio Sintonia Maior, né? E o Le.OZT, não sei pronunciar qualquer aqui, ele pediu para você mandar um oi para a mãe dele, que ela é sua fã, a dona Kátia. Dona Kátia, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Fique em casa, dona Kátia, não saia de casa. Aproveite a crise da pandemia e exerça o amai-vos uns aos outros, o mais próximo, que está na casa da gente. Ser espírita no centro é fácil, na rua é fácil, no trabalho é fácil, na casa da gente é um desafio. Dona Kátia, um beijo no seu coração. Não desanime, tudo passa, como diria Chico Xavier. Isso também passa, a pandemia também vai passar. Ô John, infelizmente a gente está caminhando, né, para os nossos minutos finais. Então eu queria te pedir, por favor, para fazer as suas palavras finais a respeito, né, de tudo que a gente conversou aqui. Pois é, primeiro parabenizá-los. Aliança Municipal Espírita de Betim, o 27º Conselho Regional, União Espírita Mineira, né? O Movimento Unificacionista, o Seminário de 110 anos. Eu tenho compartilhado os 3 vídeos, estou aguardando o 4º e último. Parabéns, feliz e inspirada iniciativa. Eu quero aproveitar, então, esses momentos de pandemia e o Chico, numa carta que eu até coloquei no Facebook, ela é de 88 para 89, o Chico pegou uma carta virótica, 88, e nós tivemos o nosso primeiro filho em março de 88. Em fevereiro de 89, nós queríamos levar o Gabriel, nosso filho, primeiro filho, para o Chico. Ele me manda uma carta que eu publiquei, dizendo assim: meu filho, não venha. Eu adquiri uma carga virótica e não me perdoaria se eu contaminasse vocês dois e vocês contaminassem o filho de vocês. Eu estou querendo dizer isso para todos nós, como o Chico era cuidadoso. Sigamos a OMS, recomendações da Organização Mundial de Saúde, especialistas da área, façamos a nossa parte, para que, de fato, cada um de nós possamos dar a nossa contribuição. E aproveitemos esse momento. Nós teríamos aqui em Pedro Leopoldo o 4º Festival de Luz. O tema seria gentileza. Aproveitando aqui, o gentileza gera gentileza do nosso profeta gentileza do Rio de Janeiro. Infelizmente, parece que nós não teremos que adiar, mas sim cancelar. Parece que o ano vai ficar muito complicado. E faço esse desafio, então, para vocês. Gentileza no centro
gentileza no trabalho, gentileza na via pública, sobretudo em tempos de pandemia do coronavírus. Gentileza em casa. Amar o outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. Olha que desafio nós temos pela frente, amar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. E finalizo com a fala de uma psicanalista, Beth Miller. A condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. A condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Jesus, nosso guia e modelo, Kardec, o nosso codificador, e Chico Xavier, o nosso exemplificador. Paz e alegria no coração de todos vocês, Margarete, Heloísa, Guilherme, todos os integrantes da Aliança Municipal Espírita de Betim. Obrigado pelo convite. Para a gente poder terminar, né, esse momento de muita emoção, sua fala me fez recordar aquela história do Jorge, que emociona demais nossos corações, né? Não tem como ver aquela história do Jorge sem, assim, a gente ficar com vergonha de nós mesmos, né? E eu queria, o Gui até brincou, gente, olha a sintonia. A Margarete acabou de me mandar aqui a carta, porque era essa que seria a minha sugestão. Se no lugar da prece, se você nos permite ler a carta que você compartilhou conosco. A do Chico? Sim. Claro, perfeito, pode, tá público. Como a nossa prece de agradecimento, a gente agradece a todos que nos assistiram, a gente agradece mais uma vez o Vilmar, os nossos companheiros, né, dos CREs, que somos corações unidos, estamos trabalhando para a nossa doutrina espírita, estamos trabalhando para Jesus, e isso que tem que ser importante, né, para todos nós. Então a gente agradece muito o suporte de todos vocês, agradecemos a União Espírita Mineira, como o John disse, com essa campanha maravilhosa, e que nos deu a oportunidade de conhecer um pouco mais desse homem, desse espírito, desse irmão, Francisco de Paula Cândido Xavier. Né, John? Aprendemos agora o nome. Quer falar alguma coisa, Gui? Só agradecer mesmo a oportunidade. Continua, galera, seguindo a gente aí. A gente, sempre que possível, a gente vai fazer esses eventos, né, essas oportunidades online, trazer pessoas como o John para engrandecer nosso dia. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Só isso mesmo. E aí, gente, depois da leitura da carta, John, a gente vai ficar só um tempinho por conta do delay no Facebook, só para a live não parar lá pela metade. Então a gente espera um pouquinho antes da gente finalizar aqui, tá bom? Perfeito. Então, John, a gente vai ler a carta que o John disponibilizou para a gente, viu? Eu queria que vocês ouvissem com o coração, porque quando eu tive contato com essa carta, é um sentimento muito grande que a gente, é como se o Chico tivesse aqui. Então, se para nós é isso, eu fico imaginando para o John o que foi quando ele recebeu essa carta. A carta diz o seguinte: às vezes, confesso a você, John, talvez pelo desgaste e velhice do corpo físico em que continuo vivendo, noto que a doença e o cansaço querem se hospedar comigo. Mas imediatamente me lembro dele, peregrinando na terra sem descanso, e retorno à coragem. Penso que ele não parou no dia da cruz. Ressurgia diante de quantos ele amava e ama tanto. E embora, talvez sem que os companheiros lhe entendessem o coração, conta-nos o evangelho que ele lhes afirmou: estarei convosco até o fim dos séculos. Já que ele falou estarei,
Isso quer me parecer que ele está sempre com as criaturas humanas, amando-nos a todos, sem que lhe saibamos corresponder à sua abnegação. Chico Xavier, 11 de janeiro de 1982. Que o Chico possa receber a nossa gratidão, porque é isso que vibramos e sentimos nesse momento. Muito obrigada, Chico Xavier, por tudo que você fez e ainda faz por todos nós. Obrigada, John, de coração, por esse momento conosco. Muito obrigada. Você quer divulgar, John, algum lugar? Eu vi que o pessoal colocou que você vai fazer palestra por esses dias. Eu vou fazer uma live na quarta-feira com o Orlando Nogueira, lá de Curitiba, Coromandel na quinta, e Vivência Espírita no domingo, lá de São José dos Campos, e no dia 10, uma amiga que era de Recife, mora lá no Canadá. Olha como é que eu estou ficando, né? Tá internacional. É John Arley. Ué, eles me perguntam assim, Heloíse, ô John, você é do Brasil? Pelo nome eu falo assim, eu sou da cidade de Peter Lewis, mais conhecida como Pedro Leopoldo. Um beijo aí, meu coração. Muito bom. Tchau, gente, e até a próxima.